Bem-vindos a abril, meu mês favorito para viajar e principalmente aqui no Trentino Alto Adige. É um mês muito diferente, um mês de bastante transição. Então já fica aqui no nosso canal para a gente contar como que você vai se planejar para conhecer essa região nesse mês. Eu tô gravando esse trechinho agora, no final do dia, 6h30. O pessoal tá saindo do trabalho, fazendo caminhada, corrida. Tá com vento, ó, então vocês acho que vão até ouvir um pouco de vento, porque eu esqueci meu microfone. Mas o que eu queria comentar, que eu ouvi isso ontem, inclusive, né, aqui em meados de abril, de uma pessoa que mora na região. Que no Trentino Alto Adige, abril é o mês das duas baixas temporadas. O que isso significa? É quando você tem o final da temporada de esqui, então já acabou a temporada de neve e você não entra numa alta temporada de trilha e montanha, você fica nesse vale cinzento, sabe? É bom por um lado, porque você ainda em abril tem um pouco de neve, as estações de esqui, algumas fecharam dia 15 de abril, então quem quis aproveitar, ter essa experiência foi muito bom. Ao mesmo tempo, as vias clássicas estão fechadas ainda. Então fica esse período. Dá para aproveitar? Claro que dá. Depende muito do seu objetivo. Mas eu queria falar em especial esse termo que eu ouvi ontem e achei bem interessante. Qual que é a temperatura média? A temperatura média do Trento é diferente da temperatura média da província de Bolzano. Então até para relembrar todo mundo, vou colocar o mapinha aqui no canto da tela, né? Lembrando que a parte sul do Trento se beneficia um pouco do clima continental e mediterrâneo e tem o vale, então o clima não é tão hostil. E lá em Bolzano já tem a zona alpina bem alta, né? Então as Dolomitas continuam ali, a gente tem Cortina d'Ampezzo na divisa junto ali com o Vêneto, inclusive, já está perto da Áustria. Então, obviamente, até o degelo demora mais. Teve algumas temperaturas negativas ainda no final do mês. A temperatura média fica entre 12 e 15 graus e aqui no Trento a gente já está chegando em temperaturas 18 graus na média. No geral, olhando toda a região, eles falam que aqui a temperatura média na primavera é 15 graus, média. É muito mais fresco que a região central, né? A gente morou ali na Úmbria, a gente já foi a Roma nesse período, é bem mais quente, obviamente. Então aqui, lembrando, né, tem dias que ficam bem quentes, mas à noite, ó, sempre tem esse ventinho, então traz um casaco, é importante. Como que vai ser sua mala nesse período? Se você vier no início de abril, uma mala bem mista, então principalmente quem sai do Brasil, que tá quente, vai sofrer, né? Os meus pais estavam aqui, a gente teve episódios de bastante vento, frio, teve até um episódio de neve aqui nas montanhas mais baixas, mas isso foi final de março, início de abril, né? Foi bem pontual. Então, se você não for nenhuma estação de esqui, você não precisa se vestir em 3 camadas, se você ficar mais na parte baixa do vale. Se você quiser aproveitar a temporada ainda, não tem como fugir, né? Alta montanha e neve demanda as 3 camadas, que é a segunda pele, a fleece intermediária, aquela fofinha, e a jaqueta. Agora, se você vai conhecer a cidade, vai ficar pelo vale, em abril você vai ter dias quentes, no final agora, né? Igual a gente tá gravando aqui a maior parte desse vídeo. E meia estação. Então pensa assim, 2 camadas no início de abril. Então a gente sempre recomenda isso. Pensa muito, sempre que eu falo assim, qual que é o seu roteiro, né? E o roteiro em abril também tem que ser misto. Quanto às chuvas, deu uma boa diminuída. O clima aqui já deu uma boa estabilizada. Não sei se vai dar para ver os floquinhos brancos caindo na gravação. Não tem jeito, gente. Primavera, abril agora, muito pólen. Então, para todo lugar, assim, região central, vai ver muito. Quem é alérgico já traz o antialérgico, porque vai sentir bastante. Mas, sem dúvida, é uma das épocas mais lindas aqui. Uma das coisas bem importantes que eu queria comentar. A gente mora aqui próximo ao Rio Adige. Então, o processo de degelo a gente consegue observar aqui no Baixo Vale. Desce muito sedimento, o volume do rio aumenta. E por que eu tô falando isso? O que acontece? Aqui, como a primavera é um pouco mais tardia, demora mais para descongelar. Então, muitos lagos ainda, principalmente a partir de 1.200 metros, ainda tem neve. Os lagos não estão tão cenográficos, então às vezes a pessoa vem com aquela expectativa
de estar tudo azul, lindo, cristalino, e teve alguns acidentes em alguns lagos aqui da região. Por quê? O pessoal veio fazer turismo. O lago ainda está congelado, mas já estava sofrendo degelo. As placas de gelo já estavam mais finas. E teve um episódio de uma família, inclusive, com criança, que acabou caindo. Então, uma das coisas que a gente fala sobre, especialmente agora em abril, se você estiver na parte alta do Trentino, Alto Adige, cuidado, muitas vias ainda com neve e os lagos em processo de degelo, não se aventurem. Vou dar um exemplo da Alta Via 1, né, que é a via mais clássica das Dolomitas. Ela é bem longa, são de 8 a 11 dias para finalizar. Ela só vai estar aberta para fazer todo o circuito no final de maio, início de junho. Então, realmente, até todo esse processo acontecer de degelo e estabilização das trilhas, vai um tempo. Então, se você está programando vir para a região, você consegue explorar todo o Baixo Vale, já praticamente, olha só, sem neve aqui embaixo. Então, para conhecer ali Riva de Garda, a região aqui do Trentino, as vinícolas, já está um dia lindo, incrível, mas ainda na parte alta tem aí um processo de degelo aparente. É lindo do mesmo jeito, eu viria com certeza, mas se a sua expectativa é fazer trekking de alta montanha especialmente ou escalada, pode estar um pouco limitado. E que esporte dá para fazer agora na região? Eu brinco que em abril dá para fazer tudo. Tem a neve, então dá para esquiar. Na parte baixa do vale, os pescadores voltaram para pescar aqui no Adi, principalmente. O Lago de Garda nunca congela, então tem já gente animada para nadar, para fazer kitesurf, né? A gente viu várias pessoas fazendo em abril. Ciclismo, né? Então a maior malha para bike fica aqui no Trentino Alto Adige. Trekking, pessoal escalando, né, na parte mais baixa, então já tem o pessoal da escalada aproveitando, porque o verão intenso é difícil para escalar. Então eu diria que um pouco de tudo já dá para fazer em abril. Outra dica que eu queria dar, muitas pessoas vêm visitar a região, tem um trem de velocidade saindo de Roma até Bolzano, que é a porta de entrada das Dolomitas, super famosa, mas aqui também dá acesso principalmente para a Áustria, então muita gente da Itália vem até aqui para ir para outros países. Inclusive tem um trem saindo aqui de Rovereto, que é a estação mais próxima de casa, direto para Munique, que é algo muito legal, mas exige planejamento e antecedência. Nós usamos o Trainline, eu vou deixar o link aqui, porque ele consolida inclusive alguns trens que vêm de fora, que geralmente, se você entrar no site da Ítalo ou da Trenitalia, não vai aparecer essas operadoras, e a gente conseguiu promoções boas para explorar essas outras regiões. Então outra dica é o máximo de antecedência, com certeza vai te ajudar a encontrar preços melhores ou até mesmo encontrar, esgota bem rápido. A primavera, sem dúvida, é uma das estações favoritas, não só nossa, mas dos italianos. Por quê? Principalmente aqui na região alpina, depois de longos 6 meses aí com blusa, com luz do sol reduzida, a vida ao ar livre retoma. Então, sem dúvida, é o período para andar de bicicleta, fazer trilha, fazer caminhada. A transição da estação, sem dúvida, é o auge aqui da beleza. Então, os campos florados, as uvas começando a brotar nessa região, os perreirais todos verdinhos. Então, o vale, eu vou colocar até uma imagem que o Magdiel capturou, as montanhas todas verdes assim, porque é tudo folha nova. Então, sem dúvida, é um dos períodos que a gente mais gosta, não só para retomar a temporada, né, de trilha principalmente, mas de aproveitar a vida aqui fora, né? Fazer um aperitivo, né? É um excelente período também que eles fazem muito piquenique, família. Piquenique. A gente vê muita família aqui fazendo piquenique. Tem muita infraestrutura, né, para fazer. E aproveitem os gelatos. Essa é uma bela dica. Tem isso também, fecha tudo, né? Fora em lugares não tão turísticos, que não são sazonais, agora vai reabrindo tudo, né? Então as sorveterias, os restaurantes, muito lugar para tomar drink também, principalmente, então a gente gosta muito. Então aproveitem, abril sem dúvida é um dos meses mais incríveis, mesmo com uma primavera um pouco mais tardia por aqui no Alto Adige. Essa é a cara da primavera aqui, principalmente na região baixa do Trentino. Então tá com muita árvore bem verdinha aqui, os parreirais de uvas todos brotando em relação à região central. Demorou umas 3 semanas assim para começar a aparecer os primeiros brotinhos, e esse cultivo especificamente, que é o nosso vizinho, ele é uma mistura de Pinot, né, a Pinot Grigio,
e Chardonnay. Afinal, nós estamos na denominação de origem controlada do Trento DOC, e o Trento DOC ele pode ser Chardonnay ou uma mistura das Pinots. E aqui também é a terra do Masernino, inclusive Zera, que é um vilarejo aqui próximo, é considerada a terra do Masernino. E mais ao norte ali é a região de Bolzano. Eu vou falar só o final da uva, que é a Traminer. Não vou me arriscar, vou colocar aqui no vídeo o nome completo. Então essa beleza aqui já tá brotando. O pessoal, ó, já instalou todo o gotejamento de irrigação. Eu vou colocar as imagens, porque quando a gente começou a gravar essa série, coitada, elas estavam todas secas, parecia que nunca mais ia brotar. Então isso é uma das coisas mais lindas para ver na primavera, realmente, essa transição dos parreirais. E ao longo aqui do vale, então se você for lá para Bolzano, lá para o norte, né, próximo aí da Áustria, não tem como você não ver todo esse cultivo. Realmente é uma das coisas mais lindas da primavera. Olha só que belezura, né? As uvinhas aqui já brotaram. Começaram a aparecer, esses parreirais são bem baixinhos, de Pinot provavelmente. Então vai embora aqui no vale. E esse é o nosso caminho, a gente passa por aqui durante a nossa caminhada. Para quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que o Manguidiol é um grande fã dos vinhos com mais tanino, mais encorpados. Eu gosto muito da família do Pinot, que é ali um pouco mais suave. Mas agora é uma época perfeita, principalmente para o Trento DOC, que é um espumante aqui da região. Então, vai vir aqui para a região, aproveitem o que é produzido por aqui. Então, eu vou deixar uma lista também aqui na descrição de algumas vinícolas locais. Não vai ter a colheita agora, a colheita vai acontecer no verão, na vida. No verão. E uma dica, quando vocês forem em restaurante, no lugar tomar um aperitivo, uma taça de vinho, peçam um vinho da casa. É sempre muito bom. O vinho da casa sempre, provavelmente, vai ser ali da região. Então vocês não precisam pagar caro e vocês vão ter a experiência do vinho local. Então, por exemplo, a colheita aqui, assim como da região central, não muda muito. É no verão, né? Entre agosto ali e outubro, o auge acaba sendo setembro, né? Se você quer ter essa experiência, setembro ali já tem a colheita no seu auge. É um pouco mais cheio, mas o norte da Itália ainda é pouco explorado, então vale a pena vir aqui para o Trentino Alto Adige para ter essa experiência lá mais para frente no verão. Venham e aproveitem. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas. Deixa aqui nos comentários se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre o clima aqui na região. Abril com certeza é um mês lindo de transição, então dá para se organizar, fazer muita coisa boa aqui no Trentino Alto Adige. E segue o nosso canal e até a próxima!